Então, vamos lá. A questão do modelo atômico de Sommerfeld, pessoal, qual que era a definição do modelo atômico de Sommerfeld em relação aos outros modelos atômicos que a gente tinha? Peraí que tá dando... aqui, ó. A questão, lembra que a gente tinha falado que Bohr tinha quantizado os níveis da eletrosfera. Ele tinha falado que em cada órbita, em cada nível da eletrosfera, ele compunha o número máximo de elétrons, que era aqueles 7 níveis, camada K, L, M, N, O, P e Q que a gente viu na aula passada. Já Sommerfeld, ele descobriu, na verdade, que as órbitas, primeiro, ele discordava que as órbitas da eletrosfera fossem circulares, assim como Rutherford e Bohr defendiam. Para eles, os níveis da eletrosfera, eles não tinham órbitas circulares, e sim, eram elípticas, como vocês podem ver aí na figura. E, além disso, ele dizia que os níveis da eletrosfera não eram só em níveis de energia que eram distribuídos elétrons. Eles poderiam ser distribuídos em níveis de energia, como já eram, e também em subníveis de energia, que eram os orbitais. Eu não sei se eu já cheguei a discutir aqui com vocês, mas o conceito de orbital é a região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Porque o elétron, ele pode se comportar de duas formas. Ele tem um princípio dual. Ele pode se comportar ora como onda, ora como partícula. E por ele se comportar desse modo dual, dessa forma de onda ou de forma como partícula, o elétron, ou você consegue definir ou a velocidade dele ou o tempo dele. Os dois ao mesmo tempo, definir qual é a velocidade do elétron e qual é o tempo que ele vai demorar para discorrer uma certa distância, é impossível. Então, não há como você dizer o local exato que um elétron se encontra em um determinado átomo. Só há como você calcular, você mensurar uma região onde a probabilidade de ele se encontrar seja maior, que são essas regiões que a gente chama de orbital, tá? Então, orbital é a região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron no átomo, e esses orbitais são divididos em orbital S, P, D e F. Então, o modelo de Sommerfeld é simplesmente isso. Tem que os elétrons são distribuídos também em subníveis, que são os orbitais S, P, D e F, e que as órbitas da eletrosfera não são circulares, e sim de formas elípticas. Tá? Aí, a gente tem a questão desses 3 pesquisadores aí. Que Broglie, que foi que determinou essa questão da dualidade da matéria, lembra que tudo que é matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, de acordo com Broglie, ele falou que qualquer matéria que a gente tenha, ela pode se comportar como onda. Lembra que a definição física de onda é aquela questão de ele transportar energia sem transportar matéria, tá? Schrödinger, essa questão dos orbitais, que é a região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron em uma determinada região do átomo, ele desenvolveu esse modelo probabilístico. Ele que calculou, através da equação de onda, essa região de máxima probabilidade de se encontrar um elétron, que é o que ele chamou de orbital atômico. Então, quem desenvolveu essa questão de orbital foi Schrödinger. E Heisenberg, que define o princípio da incerteza que eu já tinha falado, que é impossível determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade do elétron. Ou você termina a posição ou você termina a velocidade. Os dois juntos é impossível, justamente por o elétron se comportar de forma dual, como onda ou como partícula. Tá? Então, princípio da dualidade, da incerteza de Heisenberg, a questão dos orbitais, a questão de calcular a probabilidade, a máxima probabilidade de se encontrar um elétron numa região, foi dada por Schrödinger, e Broglie, ele definiu essa questão de o elétron se comportar de forma dual, ou ele se comporta como onda, ou ele se comporta como partícula. Tranquilo até aqui, gente? São definições. Pessoal? Sim, tudo bem, cara. Então, vamos lá. Então, presta atenção, vamos continuar. Então, como eu já tinha havia avisado para vocês no início da aula, eu vou pular números quânticos, vou lá em distribuição eletrônica primeiro, e depois a gente volta nos números quânticos, porque a gente precisa do entendimento de distribuição eletrônica para chegar em números quânticos, tá? Então, olha só. Vou só pular essa parte, depois eu volto.
Então, eu já tinha começado a falar sobre a distribuição eletrônica, e essa questão do estudo da distribuição eletrônica, como a gente distribui os elétrons nos níveis de energia e subníveis de energia de um átomo, era construir essa teoria que explicasse como os elétrons iam distribuir ao redor desses átomos, dando essa região em nível macroscópico. Então, a gente tinha que distribuir esses elétrons em termos de níveis e subníveis, em camadas e em subníveis, que são as regiões dos orbitais. E aí, Pauling que conseguiu tentar achar essa teoria de forma mais consistente e que é utilizada até hoje, que é aceita até hoje pela comunidade científica. Então, olha só. A gente tem que lembrar, então, o conceito de nível e camadas eletrônicas, de níveis de energia que a eletrosfera pode ter. A gente sabe que a eletrosfera tem 7 níveis ou camadas energéticas e que cada camada ela é identificada por uma letra, que vai de letra K até a letra Q, e que em cada nível ou camada ela consegue comportar um número máximo de elétrons. Então, esses números que aparecem aí, esses números que aparecem aí na tela para vocês, nesse quadro aqui, ó, nessa tabela, vocês precisam de lembrar, tá? É algo que você não vai ter que ficar decorando, mas você acaba associando esses valores quando a gente começa a treinar em exercícios. Então, o primeiro nível de energia, ele comporta no máximo 2 elétrons, o segundo 8, o terceiro 18, o quarto 32, o quinto também 32, o sexto 18 elétrons e o último 8 elétrons, tá? E esses níveis, esses 7 níveis são organizados das letras K, R, M, N, O, P e Q aí. Então, olha só, o Linus Pauling, o que ele fez? Ele juntou o conceito de divisão de elétrons que Bohr tinha, que era em relação ao número de níveis de energia, como a gente viu no slide anterior, e associou a questão dos orbitais da... Tem alguém falando comigo, deixa eu ver. Posso voltar nesse aqui? Peraí, Maria. Deixa eu só voltar aqui, espera só um pouquinho. Você quer que volte nesse aqui? Maria? Qual que é a sua dúvida? Fala para mim. O que tem a ver os números? Ah, para você copiar. Ah, tá. Achei que você estava com dúvida do porquê que são esses números, tá? Porque essas quantidades aí, existe um cálculo que foi feito para se chegar nesses valores, tá? Mas isso vocês não são cobrados, não. Você precisa de um conhecimento químico um pouco maior e matemático. Pode passar? Deixa eu ver, você pode. Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, ó, então ele associou a questão da divisão eletrônica em níveis, em camadas e em subníveis, né? Que é a questão da região dos elétrons, que eu falei para vocês já que é organizado, representado pelas letras S, P, D e F. São essas 4 regiões que a gente pode encontrar os elétrons aí. E nessas regiões que são os orbitais ou subníveis, S, P, D e F, também existe um número máximo de elétrons que cada orbital pode comportar. O subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons, o P, no máximo 6 elétrons, o orbital D, no máximo 10 elétrons, e o orbital F, no máximo 14 elétrons. E a gente representa, né, pela nomenclatura S2, P6, D10 e F14. Isso é o número máximo de elétrons que cada orbital pode comportar. Isso não quer dizer que eles não comportem menos elétrons, tá? A gente vai ver nos exemplos que eles podem comportar menos elétrons do que 2, 6, 10 e 14, de acordo com cada distribuição eletrônica que o átomo vai ter, dependendo do tipo de elemento químico, isso pode mudar aí.
Então, ó, quando se associou, quando se juntou a distribuição eletrônica em níveis e em subníveis, em camadas e em subníveis, a tabela de distribuição eletrônica ela vai ter essa configuração aqui, ó. A camada KLMNOPQ, que é referente aos níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 da eletrosfera. Quando a gente junta tudo isso, você tem que fazer dessa forma que está aí, pessoal. Tem que ser linha por linha, um debaixo do outro, igual está aqui, ó. Tá? Então, no primeiro nível, que é a camada K, cadê meu negocinho aqui? Ó? No primeiro nível, que é a camada K, a gente viu que ele pode comportar no máximo 2 elétrons. Então, ele vai ter o primeiro orbital, que é o orbital mais simples, com 2 elétrons. Então, 1s2. No segundo nível, que é a camada L, ele comporta no máximo 8 elétrons. Então, ele vai ter o orbital 2s2, continua 2, porque eu continuo no subnível, no nível 2, e 2p6. Porque se eu somar aqui, ó, 2 mais 6, dá um total de 8 elétrons. No terceiro nível, que é o nível N, desculpa. Então, vai ter 3s2, 3p6, 3d10. Por quê? Ele comporta no máximo 18 elétrons. Se eu somar os expoentes aqui, ó, 2 mais 6 mais 10, 18 elétrons. No quarto nível, que é o nível N, então vão ser 32 elétrons no máximo que ele comporta. Então, distribuição eletrônica, 4s2, 4p6, 4d10 e 4f14. A mesma coisa é para o quinto nível. A única coisa que muda é porque, ao invés de ser 4, vai ser 5, porque eu estou no quinto nível. Porque eles comportam a mesma quantidade de elétrons, que são 32. Então, fica 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14, totalizando 32 elétrons. No sexto nível, que é o nível P, ele comporta 18 elétrons. Então, vai ficar 6s2, 6p6, 6d10. E no último nível da eletrosfera, comporta no máximo 8 elétrons, E7, que é o nível 7, 7s2 e 7p6. Entendam uma coisa, se vocês não souberem a quantidade máxima que cada nível da eletrosfera vai comportar e a quantidade que cada subnível comporta, o máximo de cada um, vocês não vão conseguir construir essa tabela, essa distribuição eletrônica de Linus Pauling. Porque se você sabe o número máximo de elétrons que tem em cada nível e o número máximo de elétrons que tem em cada subnível, você constrói a sua distribuição eletrônica de Linus Pauling de qualquer elemento que você quiser. E isso você precisa de saber. Se você não souber isso, você não vai construir seu diagrama de Linus Pauling e aí você não vai conseguir responder as questões, tá? Porque essa informação as questões não vão trazer para você, nenhum tipo de prova. A única informação que as questões podem trazer para vocês, ou são dados da tabela periódica que você precisa de saber, ou vai ter uma tabela periódica lá na prova para vocês. Que no caso do Enem, até então, não tem a tabela periódica, né? Então, tem que ficar claro isso aí para vocês. Pode seguir, pessoal? Pessoal? Você tem medo de falar aqui, gente? Sim, deve estar. O povo deve ter medo de falar. Deixa eu ver. Então, vamos lá, vamos continuar. Opa. Olha só. Então, os elétrons se distribuem em segundo nível de energia de cada subnível, uma sequência crescente em que ocupam primeiro um subnível de menor energia e, por último, de maior energia. Como assim? Vocês vão entender agora. Presta atenção. Quando a gente constrói lá aquela distribuição eletrônica, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Lembra que eu falei que você vai colocar? É um S2, igual tá aqui, ó. 1s2, sempre na linha, certinho. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Tem que ser linha embaixo de linha. Não pode ser na frente, não. Tá? Depois que faz toda aquela distribuição eletrônica que eu ensinei vocês a fazer, o que vai acontecer? Presta atenção. Vocês, após escreverem toda a distribuição eletrônica,
A gente vai seguir um diagrama de setas. Vocês estão vendo que tem setas aí que vão de cima para baixo. Quando ela chegar embaixo, você vai subir a seta de novo, descer e subir. É um processo de subida e descida. Você tem que seguir essa ordem. Você vai pegar nível de energia menor até chegar em nível de energia de maior energia. Então, ó, depois que você escreveu todo o diagrama de Linus Pauling, qual que é a ordem que você tem que seguir para fazer a distribuição eletrônica? Então, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, está seguindo a seta. Acabou no 4s2, para onde que você vai? Você sobe lá no 3d10, ó. Aí faz 3d10, 4p6, 5s2. Acabou o 5s2, você sobe lá no 4d. 4d10, 5p6, 6s2. Acabou o 6s2, vai subir lá no 4f14. 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Acabou no 7s2, sobe no 5f14. 5f14, 6d10, 7p6. Se você não escrever todos os níveis e subníveis alinhadinhos e depois colocar essas setas da forma como eu falei, como tem que seguir, que isso é uma regra, você vai chegar na distribuição eletrônica errada. E se você faz a distribuição eletrônica errada, quando você for classificar lá os números quânticos que a gente vai ver daqui a pouco, você vai chegar na classificação errada e aí você vai errar a questão inteira, tá? Então, tem que ficar claro. Você tem que saber quantos níveis de energia que a eletrosfera tem, que são 7. Depois, saber qual é o número máximo de elétrons que cada camada comporta. 2, 8, 18, 32, 18 e 8. Depois, saber qual que é o número máximo de elétrons que cada subnível comporta. Quais são os subníveis? S, P, D e F. Cada subnível comporta 2, que é o S, 6, que é o P, o D são 10 e o F são 14. E depois fazer toda a organização do diagrama de Linus Pauling, escreveu toda alinhadinha, bonitinha, coloca as setas nessa ordem que está aí no slide para vocês, que você vai chegar na distribuição eletrônica que você quiser, de qualquer elemento químico que a questão te trouxer, tá? E aí eu vou ensinar vocês como que a gente vai fazer essa distribuição eletrônica. A gente vai ver distribuição eletrônica de elementos neutros e de elementos carregados, que no caso são os íons, que a gente até falou na aula passada, especificamente os cátions e os ânions. E depois a gente volta lá nos números quânticos para a gente finalizar a nossa aula, tá? E a gente vai ver os casos específicos de cada um. O de vocês aí tem também. Então, olha só para a gente relembrar. Quando eu falo configuração eletrônica de um átomo neutro, vocês têm que lembrar que um átomo que é neutro, o significado de neutro ou fundamental, que é a mesma coisa, é quando você tem um elemento químico, um átomo, que o número de cargas positivas, que são os prótons, é igual ao número de cargas negativas, que são os elétrons. E aí, a gente faz a distribuição eletrônica do diagrama de Linus Pauling até você chegar no número de elétrons, que no caso é igual ao número de prótons, porque ele é neutro, que é igual ao número atômico que tem lá na distribuição eletrônica da tabela periódica. Como assim? Olha só. Vou colocar como exemplo aqui. Aqui eu tenho a distribuição eletrônica do Ca, do cálcio. Quando você for lá na tabela periódica, você vai ver que o cálcio tem um número atômico igual a 20. Como todos os elementos da tabela periódica são neutros ou fundamentais, então o número atômico, que é referente ao número de prótons, vai ser igual ao número de elétrons, já que eles são neutros. Como que eu faço? Então, vamos lá. Você constrói lá o diagrama de Linus Pauling bonitinho, igual eu ensinei, e faz a distribuição eletrônica. Então, ele tem que ter 20 elétrons. Então, eu começo, ó. Você escreveu lá todo o diagrama de Linus Pauling bonitinho. Vai escrever as setinhas e vai seguir a distribuição. Então, ó, comecei no 1s2. Depois eu vou para o 2s2. Depois, 2p6, 3s2. Quantos elétrons eu tive que ter agora? Ó, 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Faltam 8 elétrons ainda, então eu continuo. 3p6, 4s2. Então, vamos somar. 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 8, desculpa, 18, mais 2,
20. Totalizou os 20 elétrons. Então, a distribuição eletrônica para o átomo de cálcio no estado neutro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Essa seria a distribuição em níveis e em subníveis de energia. Agora, a questão poderia te pedir, por exemplo, a distribuição só em níveis ou camadas. Se a gente for ver aí, o cálcio especificamente, ele tem 4 camadas ou 4 níveis de energia. Lembrando que a gente tem 7 níveis no total da eletrosfera, só que nem todos os átomos vão ter os 7 níveis completos. Então, ó, se eu fosse fazer a distribuição eletrônica em níveis desse átomo, como é que ia ficar? O primeiro nível, que é a camada K, vai ter quantos elétrons? Ó, o primeiro nível é esse aqui. Ele tem 2 elétrons. Então, a camada K é igual a 2 elétrons. O segundo nível, que é a camada L, quantos elétrons ele vai ter? Ó, camada L é onde tem o número 2. Então, tudo que tem 2 é a camada L. Então, ele tem, ó, 2 mais 6, 8 elétrons. Então, a camada L dele tem 8 elétrons. O terceiro nível, que é a camada M, então, ele vai ter, ó, 3s2, 3p6. Então, tem 2 mais 6, 8 elétrons também. E no quarto nível, que é a camada M, é só essa aqui, que é a camada 4. Então, ele tem 2 elétrons. Se eu somar, ó, 2 mais 8, 10, mais 8, 18, mais 2, 20. Totalizam também 20 elétrons. Então, a gente tem aí a distribuição eletrônica em níveis ou camadas eletrônicas, que eu escrevi aí em roxo, e tem a distribuição em níveis e em subníveis, que é essa que eu já tinha escrito aí em preto para vocês, tá? Vocês entenderam o que eu fiz? Sim ou não? Deixa eu ver. Entenderam? Então, olha só, a gente está vendo que faltando 9 minutos aí para fechar essa aula. Eu vou abrir outra aula, porque a nossa aula vai até 5h40. Já que vocês entenderam, eu vou, para a gente fechar essa primeira parte da aula, então façam para mim a configuração eletrônica do níquel 28, ou seja, tem 28 elétrons para serem distribuídos. Façam para mim aí, para ver se vocês vão conseguir entender, e aí eu mostro como é que eu fiz a minha e a gente corrige. Façam aí para mim, rapidinho. Com 3 minutinhos vocês fazem. 3, 4 minutinhos. Que aí dá tempo de a gente fechar essa aula e abrir a outra. Vamos lá, rapidinho.
Já pode corrigir, pessoal? Sim, então vamos lá. Então vamos fazer a distribuição eletrônica aí, eu fecho a aula e abro a outra. Pode, então vamos lá. Então, ó, tá aí a distribuição eletrônica, construímos todo o diagrama de Linus Pauling, então vamos seguir. A gente vai parar em 28 elétrons, que é o número atômico aí do níquel. Então começamos. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d8. Lembra que eu falei que existe um número máximo de elétrons que cada subnível tem. O S é 2, o P é 6, o D é 10 e o F é 14. Então, eu parei no D8 porque, ó, somando os elétrons, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Se eu colocasse 3D10 aqui, não ia dar 28, não, ia dar 30, ia estar errado. Então, eu parei em 3D8, justamente porque era o número de elétrons que faltavam para eu chegar nos meus 28 elétrons e fechar a distribuição eletrônica, e porque o subnível dele comporta no máximo até 8. Se o máximo é 8, ele comporta no máximo até 10 elétrons, né, na verdade. Se ele comporta no máximo 10, quer dizer que ele comporta menos que 10, que no caso aí vão ser 8, ok? Sim ou não? Então vamos abrir a aula de novo, vocês entrem rapidinho e eu mando o link para vocês aí agora, tá?